Uma lenda antiga conhecida em várias partes do mundo. Para alguns é algo muito importante, já para outros nem tanto assim. Hoje nós vamos falar de algo sobre um ponto de vista filosófico distinto daquilo que estamos acostumados, sobre a hora morta. Olá pessoas, tudo bem com vocês? A hora morta. Eu tenho certeza que muita gente aqui que está assistindo esse vídeo sabe do que se trata, só que hoje nós vamos fazer diferente. Eu quero pegar uma versão distinta de tudo isso, é uma filosofia alternativa a respeito da hora morta, e são coisas que você até acha em livro, mas não de forma escancarada, precisa ler muito para entender essa situação. Na realidade, essa filosofia, essa versão alternativa, por assim dizer, da hora morta que eu vou apresentar aqui hoje, só tem 2 meses de você conseguir aprender ela, né? Ou você herda isso aí, porque a gente sabe que tem sociedades secretas que discutem esses assuntos assim, ou não tão secretas assim, ou você tem que ler muito e escafunchar. Mas antes de começar com a minha versão, vamos dar um resumo da outra versão, que é aquela que todo mundo já conhece. Para quem não sabe, a popular e conhecida hora morta ou hora morte é onde coisas terríveis podem acontecer. A escuridão se liberta, o inferno se revolta e criaturas demoníacas vagam a terra em busca de tormento e destruição. Ou, pelo menos é isso, que a versão mais popular de toda essa história diz. Para muitos, a hora morta ou hora morte ocorre sempre no horário das 3 da manhã. A maioria das pessoas que acreditam nessa versão são cristãs. Aliás, a hora morta representaria a hora oposta da morte de Cristo, ou seja, dizem que ele morreu por volta das 3 da tarde, que por volta das 3 da manhã, portais de outra dimensão, de um lugar bem ruim, se abrem para que todo o mal ronde a Terra. Bom, esse é o resumo de toda a história que a gente conhece, ou pelo menos a história popular sobre a hora morta ou hora morte, né? Agora a gente vai para o outro lado da moeda, que é uma versão alternativa de toda essa lenda, um ponto de vista até diferente, que diz o seguinte, que na verdade a hora morta ou hora morte não ocorre às 3 da manhã, pelo menos não necessariamente às 3, e eu vou explicar tudo agora. Bom, como eu disse, o cristianismo nos conta que Cristo morreu por volta das 3 da tarde. Esse horário, 3 da tarde, foi convertido para o calendário romano, ou seja, o nosso calendário atual. Mas a hora da morte de Cristo é baseada no calendário judaico, onde 3 da tarde equivale a mais ou menos a 9ª hora de um dia judaico. Afinal, Cristo era judeu. Mas, mesmo havendo essa conversão, mesmo havendo esse equivalente dos horários, ainda assim, existem algumas coisas que para nós que seguimos o calendário romano é bem diferente. Como por exemplo, enquanto aqui para nós, para as pessoas no geral, um dia começa à meia-noite e termina às 23h59, para os judeus o dia começa a ser contado a partir do pôr do sol. Eu não quero bugar a mente de vocês, vou tentar dar uma explicação mais simples. O dia dos judeus é diferente porque para eles, conforme a Torá, Deus teria criado o mundo por etapas. E nessa etapa envolve a questão do tempo. Primeiro estava escuro e depois se fez a luz para daí então completar o primeiro dia. Então é por isso que eles contam o dia a partir do pôr do sol, ou seja, assim que escurece, por assim dizer. Por conta desse calendário, tradicionalmente os judeus têm durante a noite o que é chamado de 3 vigílias. É bem conforme essa tabela de horários que você está vendo agora. Em contrapartida, o calendário romano, que é o nosso, possui 4 vigílias.
como você pode ver aí comparando as diferenças entre eles. Bem, e o que tudo isso tem a ver com a tal hora morta? Eu vou explicar. É que se baseando nesse calendário, se baseando no fato de que a luz veio posteriormente, os judeus dão a devida importância à ordem cronológica da criação, e não necessariamente no que o relógio do calendário romano diz. Assim sendo, a noite ou a escuridão não é necessariamente algo ruim no ponto de vista deles. Olha só para vocês verem que interessante sobre isso que eu acabei de dizer, de que a escuridão não é necessariamente algo ruim no ponto de vista judaico. A gente tem vários exemplos de coisas que aconteciam durante a noite com Cristo, por assim dizer, né? A gente tem ocasiões onde ele estava orando e já estava escuro, a gente tem ocasiões em que ele se reunia com seus apóstolos. Tem até aquela vez onde a famosa, né, história que diz que ele estava caminhando sobre as águas e um dos apóstolos lá no barquinho tentou caminhar também e quase morreu afogado por falta de fé. Essa passagem vocês conhecem também. Só que em muitas Bíblias, né, é mais ou menos de madrugada, é um horário bem tarde já. Ou seja, para pensar, o que os apóstolos estariam fazendo em um barco durante a noite no meio da água? Provavelmente eles iam pescar, claro, mas também deveriam estar fazendo o que é chamado de vigília de oração. Pelo menos é o que consta no cristianismo. Muito bem, talvez a dúvida ainda permaneça, talvez você ainda esteja insistindo no seguinte: mas o que tudo isso tem a ver com a hora morta? Você falou e nada explicou. Então tá, vamos prestar mais atenção agora. Acontece que toda essa história de hora morta surgiu como uma lenda que diz que durante a morte de Cristo, o inferno estaria em festa. Só que, na verdade, isso contradiz um pouco alguns pensamentos, pois veja só, se você olhar a história toda que é contada sobre Cristo, por várias ocasiões ele foi tentado, em várias vezes mesmo, ocorreu um grande esforço para que ele não fosse até a cruz, porque a partir do momento que ele fosse para a cruz, o inferno, por assim dizer, não estaria vibrando de alegria por ele morrer. Pelo contrário, a partir do momento que ele fosse até a cruz, se consumaria de fato a derrota das forças do mal, assim, do diabo, que o pessoal fala, né? Então, nesse caso, houve um exaustivo esforço para tentar fazer com que ele não fosse até a cruz. Só que a história nos diz que ele foi. Então, se ele foi, essa significa a derrota do mal. Então, olhando assim, a gente pode perceber que não há motivo nenhum para as forças do mal sair por aí fazendo festa. Agora você deve ter ficado mais confuso ainda e deve estar dizendo aí, deve estar se perguntando, pô, então a hora morta não existe, né? Não existe. Bom, se existe ou não, eu não sei, isso é uma questão de fé, é uma questão de cada um, e eu respeito a opinião de quem diz que existe, de quem diz que não existe, mas dentro desse conceito todo, dessa história que a gente acabou de dar uma revisada, a hora morta existe, mas não é às 3 da manhã. Muito pelo contrário, a coisa envolvendo a hora morta é ainda pior. A hora morta, a hora em que supostamente demônios ou forças malignas, a hora em que o mal, as trevas despertam para o tormento, para alguns pensadores sobre esse assunto, não ocorre às 3 da manhã do nosso horário, mas sim quando a fé do homem adormece, e eu digo isso literalmente. Eu vou dar um exemplo. Aí na tua casa, aí na tua região, no teu bairro, na tua cidade, a gente sabe quando a noite chega, ou principalmente a madrugada, as pessoas, no geral, nem todos, costumam aí se deitar, aí dormir, porque essa é a hora que o mundo para. As pessoas precisam descansar. Apesar que a gente sabe que existe uma outra parcela de pessoas que continuam tocando a vida normalmente durante a madrugada.
mas uma grande quantidade realmente vai dormir. A filosofia alternativa sobre esse assunto crê que a hora morta é sempre o horário onde há poucas pessoas com seus pensamentos unidos de forma positiva, ainda que não seja por orações ou rezas, mas de forma positiva. Em geral, é por haver adormecido a vontade do bem do ser humano, a vontade interior. Por conta disso, supõe-se que a maldade, ou aquilo que muitos chamam de demônios, quase não são repelidos por algo maior, e acaba tendo toda a liberdade de atormentar o homem. E, em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto antigamente havia o calendário judaico, enquanto as pessoas valorizavam mais as vigílias durante as primeiras horas do dia, que começa com o pôr do sol, por outro lado, hoje poucos fazem isso. Poucos são aqueles que mantêm essa tradição. Assim sendo, segundo esse conceito, segundo essa filosofia alternativa, a hora morta pode acontecer a qualquer horário. Não importa se há sol ou se há lua, se há luz ou escuridão, bastando apenas que a fé da humanidade se cale simultaneamente em uma determinada região. A hora morta surge quando há mais energia negativa do que positiva simultaneamente correndo, fluindo pelo mundo. Até porque, quando o ser humano dorme, ele tem o subconsciente ativado. Muita gente acredita nisso. E a gente sabe muito bem que é meio difícil controlar os nossos pensamentos, as nossas vontades quando a gente está dormindo. E isso pode se tornar facilmente uma energia negativa, pois o homem tem pensamentos meio que estranhos enquanto está dormindo. Em outras palavras, a maldade pode fluir mesmo que não seja por vontade da pessoa, mas quando ela está dormindo, pode fluir uma maldade enorme de dentro dela só por causa de alguns pensamentos. E é nessa hora que a hora morta chega. Ou seja, não interessa se é às 3 da manhã, se é às 5, se é às 10. Para essa filosofia alternativa, a hora morta pode estar lhe rondando nesse determinado momento. Bem, pessoas, eu vou ficando por aqui. Eu quero ver nos comentários se vocês gostaram de conhecer essa versão alternativa, essa filosofia diferente sobre a hora morta. Comenta aqui para eu ler. Eu vou nessa, não se esqueça, dá joinha no vídeo. Gostou? Vai lá, dá um joinha, não custa nada, não vai cair teu dedo. E compartilha ele em suas redes sociais, marca os amigos para assistir, enfim, chame uma galera, que a gente já está chegando a 200 mil inscritos e daqui a pouco é 500 mil. Eu vou nessa, um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!